Então vamos lá, concepção divina. Sesa Maharaj Ki Jai. Bom, ele fala que existe um grupo em Vrindavana que não admite necessidade de devoção formal. Muitos outros você encontrará em Vrindavana também. Esse partido afirma que eles têm uma conexão com Gopala Bhatta Sampradaya. Este é o Gaudiya Vaishnavismo com um pequeno desvio. Eles querem começar com Raga Bhakti, Anuraga, eliminando Vaidhi Bhakti, né? Então, isso que ele dizia até nas outras, que a gente dizia nas outras leituras, né? Você não pode se aproximar, né, do Raganuga Bhakti sem o Vaidhi Bhakti. Você não pode eliminar o Vaidhi Bhakti, né? Você precisa passar por esse processo regulativo, esse processo de cantar, escutar, na Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padaseva, etc. Você precisa cantar, escutar, você precisa adorar a deidade, você precisa peregrinar, você precisa prestar reverência, você precisa ter um espírito de reverência, um espírito de adoração, para depois que o serviço amoroso possa despertar no seu coração, né? Mas aí está falando que existe um certo desvio aí, né, que ele falou que vem de Gopala Bhatta. Gopala Bhatta Sampradaya, né, que tem uma conexão com Gopala Bhatta Sampradaya. Eu não sei se vem de Gopala Bhatta mesmo, Goswami, mas enfim, que eles não querem aceitar o Vaidhi Bhakti, né? Ou seja, é aquela coisa, por exemplo, Radharani não faz Ekadashi, Radharani não jejua em Ekadashi, então por que eu preciso jejuar em Ekadashi? Por que eu preciso observar Ekadashi? Eu posso comer qualquer coisa, posso comer grão, posso comer qualquer coisa em Ekadashi, né? Então é isso. Ou seja, eles querem... as gopis não estão cantando o santo nome. Por que eu preciso cantar as minhas voltas de japa, se elas não cantam japa? As gopis não estão estudando o Srimad Bhagavatam, elas não estudavam o Srimad Bhagavatam. Então para que eu preciso disso? Então isso é um desvio, né? Porque na realidade nós externamente nós servimos, né, o nosso Sadhaka Deha seguindo os Goswamis de Vrindavana, né, que eram gopis, que eram manjaris, que eram super elevados no seu Krishna Lila, né? Ou seja, na sua atividade, né, de se relacionar com Krishna, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, né? Mas, entretanto, externamente, quando eles vieram no Gaura Lila, eles foram muito estritos, assim. Eles cantavam sua japa, eles faziam seu seva de escrever, descobrir locais sagrados, enfim. Então é isso que a gente tem que pegar e seguir, né? E isso ele fala que isso é uma coisa muito ruim, né? Ele fala que isso é pior que o sarradismo, né? O sarradismo, por princípio, aceita tudo, mas eles querem uma entrada fácil para fazer apenas o que vem naturalmente sem trabalho, né? Ou seja, o sarradismo ele descarta, né? Descarta uma devoção formal, né? Ou seja, eles são preguiçosos em sua prática, eles não querem um esforço, né? Ou seja, eles querem só o resultado, né? É igual a gente falou, já falei isso algumas vezes, contei várias vezes, mas quando a gente vê quando a gente assistiu esse filme no Karate Kid, né? E o menino lá, ele foi treinar karatê com o mestre de karatê, e aí o mestre leva ele para casa dele lá e manda ele começar a polir o carro, né? A pintar a casa, né? E de karatê mesmo nada, né? Então o menino fica meio, acho que está sendo explorado, ele fica até bravo, né? E aí uma hora ele discute lá com o mestre lá, né, de karatê. Ele fala, mas eu só estou aqui, né, trabalhando, né? Porque ele fazia esses movimentos circulares, né? Movimento circular de braço para polir o carro, e movimentos assim, né, com as mãos assim para cima, para baixo, né? Para pintar, né? E ele fez isso muitas vezes, ele automatizou isso. Aí quando o mestre vai atacar ele já faz uma defesa, assim, fazendo um movimento circular, tirando, né?
E aí quando vê ele, naturalmente o mestre ataca de novo, ele mexe com a mão para cima, enfim. Aí ele entendeu, né, que realmente ele precisava disso. É a base, né? Ou seja, se você quer construir um edifício, você tem que ter uma base forte, né? E é isso que o sarradismo não quer. Eles não querem, eles são preguiçosos, eles fazem... eles são preguiçosos na sua prática, né? Ou seja, na verdade, eles querem mais um sentir prazer, né? Eles querem ter esse humor de prazer e não o humor do serviço, né? Ou seja, então eles querem, tipo assim, igual a gente uma vez ouviu uma devota falando, né, que o serviço dela, né, que ela aspirava, ou seja, esse serviço que ela meditava quando ela cantava japa, era como pintar, né, os olhos de Srimati Radharani, essa coisa assim, com umas coisas assim meio absurdas, né? Você está numa fase tão contaminada da sua vida espiritual, cheia de anartas, cheia de desejos, você aspira, né, pintar os olhos de Srimati Radharani, né? Então, na realidade, a prática devocional ela está baseada, ou seja, no sacrifício, né, no serviço, né? Então, por isso, essa atmosfera de querer as coisas fáceis é muito perigosa, né? A gente tem que ter muita atenção nisso, porque se você quer a coisa fácil demais, você vai ter um problema sério. É como se você quiser pular etapas, você está querendo pular etapas, né? E quando você pula etapas, você tem um problema adiante, né? Então, por isso a gente tem que se estabilizar, a gente tem que se condensar nas etapas mais inferiores da nossa prática, que é o Vaidhi Bhakti, né? O Vaidhi Bhakti é isso, acorda cedo, realmente pratica sadhana, escuta Harikatha, escuta as aulas, faz o seu serviço, faz aquilo que realmente estão pedindo para você. Então isso é o que nós precisamos assim, realizar, essas atividades básicas para que a gente possa realmente crescer na devoção. Então é isso. Como dar esse exemplo, né? Alguém pede para você alguém te pede você pede uma manga, aí o cara vem te dar um caroço seco da manga. Aí você pensa, o que é isso? Né? Eu pedi uma manga, o cara vem com um caroço seco, mas o que ele quer dizer isso? Ele fala, tá, você tem que pegar esse caroço, você tem que fazer por isso você faz um buraco, cava o buraco, faz um buraco fundo, né? Aí você joga calcário na terra, você joga esterco, você joga adubo ali, aí você planta esse caroço, cresceu a plantinha, você cuida dessa plantinha, você tira o mato que cresce em volta, você regra a plantinha, ela cresce, né? Aí depois de vários anos, imagina, vários anos, 5, 6 anos, ela produz manga, aí a manga está verde, né? Mas depois ela fica madura. Então, imagina, tudo isso é o que é isso? Isso é o nosso processo do Bhakti, né? Primeiro você tem Shraddha, você tem fé, né? Depois você tem o que? Sadhusanga. Então, para você ter fé, você precisa estar na companhia das pessoas que têm fé. Você precisa servir as pessoas que têm fé. Ou seja, Nashta Preshu Abhadreshu Nitya Bhagavata Sevaya. Ou seja, você precisa servir, né, o Bhagavata. Você precisa servir com a sua inteligência capturada, você precisa servir o devoto Bhagavata, ou seja, o devoto que representa o Bhagavata e o próprio Bhagavata. Você precisa, se você não tem a capacidade, né, se você não é tão, se sua mente não é tão capaz de entender a literatura Bhagavata, você precisa servir ao devoto Bhagavata. Então isso também já vai ajudar muito, né? E depois você vai crescendo, né, crescendo na devoção. Você pratica, você se estabiliza na Bhajana Kriya, você está praticando muito, você começa a eliminar todas as coisas que são desfavoráveis, são seus apegos, são os seus desejos luxuriosos, sua inveja, sua ira, você vai eliminando tudo isso e depois você vai se estabilizando no serviço. Aí você tem um gosto pelo serviço, Ruchi, desenvolve um apego pelo serviço, por Krishna Shakti, e ao final você desenvolve Bhava e Prema. Então você vê que também é uma maturação, é como esse exemplo da manga. Você tem a manga seca e depois ela vai ser tratada, ela vai ser cuidada, e em algum momento isso vai chegar a produzir, né, essa manga, você produzir esse fruto maravilhoso.